Irmãos, vamos à palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus, Nossos avisos nós deixaremos para o final. Vamos à palavra do Senhor, aquilo que Deus quer ministrar ao meu e ao seu coração. E eu quero convidar você nessa noite a abrir comigo a palavra de Deus em Lucas. Obrigado, Cátia. Lucas capítulo 14. Lucas, capítulo de número 14 da palavra de Deus. Nós iremos ler do versículo 7 ao versículo de número 14. Lucas 14, do 7 ao 14, amém? A palavra de Deus vai dizer assim, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não se sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então, aquele que convidou os dois dirá a você: deu este lugar aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vai e sente-se no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar-se num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois Jesus disse ao que havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado, pelo fato de não terem eles como recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos, amém? Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, fala conosco nessa noite, fala ao nosso coração através da Tua palavra, aquilo que Tu queres ministrar à nossa vida, aquilo que Tu queres, Senhor, ministrar a cada um de nós que aqui estamos e os nossos irmãos que nos acompanham de forma online, que o Senhor possa falar ao nosso coração de maneira realmente sobrenatural, o sobrenatural do Senhor que nos convence do pecado, o sobrenatural do Senhor que nos molda, que nos modifica, o sobrenatural do Senhor que nos encoraja a melhorarmos em Ti. Fale conosco, Senhor, fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Esse texto é muito interessante, né, irmãos e irmãs? Jesus está numa festa e Ele vai ministrar aos seus discípulos e as pessoas que estavam ali, e Jesus vai falar de maneira muito simples e muito objetiva, dizendo: aqueles que querem ser honrados, que sejam aqueles que se humilhem primeiro, aqueles que querem ser servidos, sirvam primeiro. Jesus vai ministrar aquele povo dizendo assim: olha, não se assente nos primeiros lugares, porque você pode ser retirado daquele lugar e ser colocado no último lugar, porque você está querendo sentar muitas vezes num lugar onde não era para você estar. Você está querendo sentar num lugar onde não era para você sentar. E quando nós olhamos para esse texto, nos parece muito estranho tudo isso que Jesus está ministrando, mas Jesus está ministrando alguns princípios bem básicos para aquelas pessoas, a respeito de uma vida abençoadora, a respeito de uma vida onde nós somos abençoadores. É muito interessante isso, porque as duas parábolas que Jesus usa aqui, Ele vai terminar elas dizendo a respeito de sermos honrados quando servimos, de sermos honrados quando convidamos alguém para sentar à mesa, de sermos honrados quando nós, ao invés de querermos o primeiro lugar, nós preferimos os últimos lugares e preferimos servir. Ou seja, Jesus está ensinando os discípulos e está ensinando aquele povo a ser um povo abençoador. Essa pelo menos é a minha opinião quando eu olho esse texto. Se eu estivesse no meio daquele povo e Jesus ensinasse isso, eu olharia para Cristo e pensaria comigo: Jesus está querendo me ensinar a praticar de forma efetiva uma fé abençoadora. Jesus está querendo me ensinar
não a ser humilhado, mas Jesus está querendo me ensinar a ser alguém simples na sua presença, ser alguém simples na sua presença, alguém que não espera nada em troca, a não ser servir ao seu Senhor, a não ser estar disponível ao seu Senhor. Mas eu e você, nós somos então, nesses dias de hoje, bombardeados, né, por algumas questões, por algumas dificuldades, por algumas lutas, por alguns princípios do mundo, que nos afastam de sermos abençoadores. Você sabia disso? Nos afastam. Nós temos nos tornado cada vez mais um povo que não abençoa. Nós temos nos tornado cada vez mais uma sociedade imediatista, uma sociedade exclusivista, uma sociedade que só pensa em si mesmo, uma sociedade que não se preocupa com o próximo, uma sociedade que não cuida dos seus irmãos e irmãs. E quero deixar isso muito claro para os irmãos, já deixei isso muito claro várias vezes aqui na igreja, que se for para falar de política, eu falo abertamente. Quando eu prego a palavra, você pode pensar, esse discurso é mais de direita, né? Que nem eu falei semana passada foi uma pregação bem pesada em algumas coisas, né? E aí você escuta das pessoas, quando você prega aquela palavra, olha, preconceituoso, fascista, ele deve ser de direita. Aí quando você lê um texto desse aqui, falando assim, acolhe os pobres, cuide do seu irmão, abençoe as vidas, olha, deve ser de esquerda, hein? Isso aí é Lula, hein? Isso aí é PT, né? Meus irmãos, a palavra de Deus, não existia nenhuma dessas duas coisas na época de Jesus, não existia nem Bolsonaro, nem Lula, não existia direita nem esquerda, existia uma palavra sendo pregada, e é através da palavra que nós escolhemos os princípios que nós seguimos, né? E nós escolhemos qual partido, e assim por diante, nós escolhemos segundo a Bíblia, não segundo a nossa vontade, segundo a palavra. E aí quando nós olhamos para esse texto, Jesus vai falar mesmo, direcionado aos discípulos e aquelas pessoas, dizendo assim, vocês precisam ser um povo servo, vocês precisam ser um povo que luta contra algumas coisas desse mundo e investem nas vidas, acolham seus irmãos e irmãs, cuidem uns dos outros, abençoe o mais empobrecido, cuide das pessoas que estão próximas a você, seja humilde, se humilhe diante do seu Senhor, seja alguém que está disposto a servir, seja alguém que está disposto a sentar no último lugar, não faz questão de sentar nos primeiros lugares, não faz questão, né? Não estou falando aqui da igreja, né? Aqui até, eu acho que os irmãos hoje que choveu desse jeito, nós podia tentar um pouquinho mais para frente, né? Mas eu estou brincando assim que não é sobre lugar físico, humano, é sobre o lugar espiritual que muitas vezes nós queremos tomar e não precisa. Nós não precisamos brigar por lugares espirituais, nós não precisamos brigar por cargos, nós não precisamos brigar para nos aparecer nas coisas do Senhor. Jesus está ensinando isso aos seus discípulos, ensinando isso àquelas pessoas, e eu aprendo 3 princípios nesse texto que eu queria trabalhar na minha vida e na sua vida nessa noite. O primeiro princípio, Jesus vai trabalhar bem no começo do texto. Volte aí para o texto, por favor, comigo. Bem no começo do texto, Jesus vai trabalhar um princípio muito interessante. Ele vai dizer assim, ó, o que Jesus repara? O que Jesus repara? Está escrito aí, reparando como quem? Os convidados faziam o quê? Escolhiam quais lugares? Então tá bom, então grave isso, escolhiam os primeiros lugares. A primeira coisa que eu aprendo quando Jesus fala sobre isso, porque depois se você ler, nós estamos em Lucas 14, anota aí, você que gosta de anotar no celular ou algum lugar assim, leia depois Lucas 18, Lucas 18, Jesus vai direcionar a mesma coisa a respeito dos fariseus que oravam em voz alta no templo e nos primeiros lugares, ele vai dizer, aqueles que oram em voz alta, não porque glorificam a Deus, não tem problema, tá, irmãos? Pode dar glória, pode orar em voz alta, nós não ligamos para isso não, tá? Pelo amor de Deus, não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que os fariseus faziam isso porque eles queriam ser mais escutados do que os outros, e eles queriam calar as pessoas que eles achavam que não deveriam estar no templo.
Jesus fala isso em Lucas 18, os fariseus gritam dentro dos templos, para que os publicanos não sejam escutados, mas mal sabem vocês, ó fariseus, olha que interessante Jesus vai falar, mal sabem vocês, ó fariseus, que os publicanos estão sendo escutados de maneira primeiro do que vocês, e eles sentarão na mesa e vocês não. Forte, né? Forte. Então, por que a primeira coisa que Jesus está trabalhando nesses dois textos, e na minha opinião, trabalhando na minha vida e na sua vida, fuja da aparência. Você quer ser uma pessoa abençoada? Você quer ser um abençoador? Fuja da aparência desse mundo. Isso é uma coisa que a gente luta contra. Fuja da aparência desse mundo. Não tem problema nenhum a gente se arrumar, muito pelo contrário. Você pode perguntar para minha esposa, eu só venho arrumado na igreja. É uma luta diária no meio da semana para o pastor se arrumar. Eu só venho arrumado na igreja. Por mim eu também nem vinha, mas só que daí eu penso no meu coração assim, rapaz, tem que dar o meu melhor para Deus. Então eu vou pegar a roupa mais bonitinha que eu tenho, mesmo não sendo tudo isso, né? Eu vou vestir para ir na casa de Deus. Não é sobre isso. A gente se arruma, a gente se veste, a gente quer estar bem, a gente quer estar bonito, a gente quer estar cheiroso, né? As irmãs aí que usam os perfumes árabes aí da famoso agora, né? Que está tudo cheirosa, tudo bonita, né? E assim por diante, né? É normal, não tem problema. Mas a grande questão é: será que estas coisas têm tomado o espaço de Deus na minha vida? O espaço de mim mesmo na minha vida? Isso é ainda mais profundo. Porque a gente fala, não, pastor, mas de Deus não, continua orando, mas e de nós mesmos? Será que realmente dentro do nosso coração, nós nos vestimos, nós nos comportamos, nós agimos de tal maneira para agradar ao Senhor e para sermos alguém melhor, ou para nos adaptarmos a um grupo que nós estamos participando, ou porque queremos estar num lugar que as pessoas nos aceitem? Isso é muito sério. Nós temos perdido a nossa saúde, perdido a nossa família, perdido o tempo de lazer com a nossa família, perdido o tempo de qualidade em cuidar de vidas, em investir em pessoas, em estar na presença de Deus, porque muitas vezes nós estamos sendo bombardeados a mostrar alguém que nós não somos, em mostrarmos, em sermos alguém que nós não somos, nos adaptarmos a uma realidade que não é a nossa. Você sabe aonde a gente é bombardeado por isso? Aqui, ó. Isso aqui é um bombardeio de informações em ser quem Deus não quer que a gente seja. Fala assim, pastor, você já pregou sobre isso? Prego quase todo final de ano sobre isso. Você ficar 10 anos aqui na igreja, você vai ouvir 10 anos eu pregando no final do ano algumas coisas. Sobre gastar bem o dinheiro do 13º, essas coisas, não fazer loucura, é uma coisa que eu vou pregar ainda até o final do ano. E sobre aparências. Final de ano a gente é bombardeado sobre isso. Não tem problema você se arrumar, como eu disse, não tem problema você querer estar bem, mas o problema é quando isso custa a nossa saúde, o problema é quando isso custa as nossas finanças saudáveis, o problema é quando isso custa o tempo com Deus, o problema é quando isso custa quem Deus quer que nós sejamos, o problema é quando isso custa o nosso casamento, os nossos filhos, quando custa os nossos pais, quando custa os nossos irmãos, quando custa a nossa igreja. Porque muitas das brigas entre as pessoas na essência da igreja é por vaidade. Sejamos sinceros, e Jesus sabia disso. Jesus está olhando para esses homens e mulheres dizendo assim, é vaidade quando queremos e brigamos pelos primeiros lugares, porque no reino de Deus entra todo mundo, desde o primeiro até o último da fila. Parem de ser vaidosos nessas coisas, é vaidade. É vaidade quando muitas vezes nós arrebentamos as nossas finanças para termos um carro para mostrar para os outros, um carro que a gente não aguenta ter. É vaidade comprar uma roupa de tal marca porque está todo mundo comprando para mostrar algo que nós não podemos ter. É vaidade e nós temos que fugir disso. É vaidade quando nós arrebentamos um cartão de crédito e não conseguimos pagar, porque nós queremos mostrar algo que nós não somos, para sermos aceitos por algum grupo. É vaidade. E por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão, minha irmã? Porque isso entra dentro do povo de Deus, dentro da igreja isso tem entrado. Tem entrado dentro da igreja. É vaidade nossa acharmos que ser uma boa igreja, nós precisamos de uma estrutura monstruosa. Não, nós somos uma boa igreja quando nós cuidamos dos nossos irmãos e irmãs.
Nós somos uma boa igreja quando existe um povo de oração, existe um povo vivendo em santidade. Nós somos uma boa igreja quando nós somos exemplo para a sociedade, independente da quantidade de crentes que tenha dentro dela, mas que a sociedade veja que nós somos diferentes. Ou seja, Jesus está trabalhando ali com os discípulos, com as pessoas, dizendo assim: parem de ficar presos à aparência, fuja dessa aparência. Você não precisa disso. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, esse primeiro ponto não é para te acusar de nada, pelo contrário, é para tentar, como seu pastor, gerar cura no seu coração. Porque às vezes você está preso numa corrente chamada aparência e você não tem percebido, e é meu papel como seu pastor te alertar: fuja disso. Vamos orar nessa noite para que Deus quebre isso da sua vida. Fuja da aparência. Sabe o que a aparência faz? Ela começa a fazer a gente olhar para a esposa do outro e querer que a nossa esposa seja igual. Não vai ser. Deus te deu a esposa que você precisa, da maneira que você precisa, e ela é linda, maravilhosa, do jeito que Deus sonhou. A mesma coisa com o seu esposo, ele é um homem de Deus, uma bênção, do jeito que Deus sonhou. Não precisa ficar comparando, não precisa ficar com essas coisas, não. Fuja dessa aparência, fuja dessas aparências do mal. A aparência do mal, que a gente fica comparando nosso casamento com o dos outros. A aparência do mal, que a gente compara os nossos filhos com os dos outros. A aparência do mal, que a gente fica comparando a nossa casa com as dos outros. A gente nunca está contente, nunca existe contentamento. Por quê? Porque nós não estamos fugindo da aparência desse mundo. E o que esse mundo faz é com que eu e você fiquemos presos numa corrente chamada aparência, e a gente não invista no reino de Deus. A gente deixa de orar, a gente deixa de jejuar, a gente deixa de dormir bem, a gente deixa de ter tempo com os nossos filhos, porque a gente precisa usar uma roupa de tal marca. Não, você precisa ter roupa. Você não precisa de tal marca. Você precisa de tempo para cuidar dos seus filhos, para que eles sejam crentes, para que eles cresçam no caminho do Senhor. Precisa ter o tempo de orar com seus filhos. Vai por mim, eu sei, nós queremos dar o melhor para o nosso filho, também quero dar para o Antônio. O Antônio anda com roupa de marca, né, amor? Conta para os irmãos onde nós compramos a roupa de marca do Antônio. Nos brechó. É os restos dos ricos, né? No brechó. Não vou. Nós não vamos deixar de ter tempo com o Antônio, de oração, de estar com ele, de almoçar com ele, para dar um tênis de R$500. Não vou, vai ficar esperando, vai ficar sem. Não vai ter. O que ele vai ter é um pai que almoça com ele. Ele vai ter uma mãe que está junto com ele. Não vai ter. Não vou sacrificar as finanças da minha família para fazer algo pelo Antônio que ele não precisa. Não precisa, ele precisa do pai dele, precisa da mãe dele. Não estou dizendo que a gente tem que deixar de trabalhar, tá, irmãos e irmãos? Não é sobre isso, só estou dizendo que às vezes nós estamos vivendo por aparência. Nós achamos que nós precisamos de algumas coisas que nós não precisamos. Nós precisamos de trabalho, com certeza, comida na mesa, claro, uma boa casa, lute por isso, um bom carro que não te deixe na mão, você precisa ficar empurrando ele toda hora, lute por isso também, né? Lute por isso, amém, glória a Deus, pode lutar por isso. Quer se arrumar? Se arrume, aleluia. Mas não seja refém disso. Não perca a sua família por causa disso. Não perca os seus filhos, não perca o seu casamento, não perca a sua paz, não perca as suas noites de sono. Não perca a sua saúde por uma aparência que a traça e os gafanhotos irão comer. A Bíblia não diz sobre isso? Tudo que eu estou falando é Bíblia, tá, irmão? Você pode até não concordar, mas é Bíblia. Se você é crente, você tem que entender que a Bíblia vai ser pregada. Isso é Bíblia. Bíblia. Junteis tesouros nesse mundo e esqueceis os tesouros dos céus. Tesouros desse mundo que traça e gafanhotos irão comer. O texto não diz que você não pode ter as coisas aqui. O texto diz que você se esquece do que é essencial para juntar as coisas que não são essenciais. Vivemos por aparência. Nós somos bombardeados a vivermos assim. Nós somos bombardeados a escolher os melhores lugares. Nós somos bombardeados a postar a melhor foto. Nós somos bombardeados na aparência de mostrar um casamento que muitas vezes não existe. Oh, que lindo nós dois aqui. Ontem a gente estava bonitinho, né, amor? Nós estávamos arrumados, né? Teve casamento, né? A gente não postou foto, esquecemos, né? Aí a gente tira foto lá no casamento. No meio da semana é só fogo, porrada e bomba. É só briga. Mas lá no Instagram tem que estar em dia o casamento. No Instagram o casamento tem que estar em dia. Somos presos na aparência, consegue entender? Isso é uma verdade. Presos na aparência, né? Já viu
né? Você quer ver como que a gente é preso na aparência? Isso eu dou risada. Eu dou risada com a Bárbara, né? Samuel reinou. Ô glória, né? É isso aí, as crianças têm que chorar mesmo. Nós estávamos orando para vir as crianças, né? Aleluia, né? Então, quando a gente vive pela aparência, eu gosto de brincar com a Bárbara. Vê, você vai rir agora. Tá tomando soro a pessoa. Ore por mim, que Deus me ajude. Dia difícil. A pessoa posta foto até tomando soro, rapaz, no hospital. Dia difícil. Dia de luta. Aí coloca lá embaixo, dias de lutas, dias de glória. Uma música do mundo, é nem crente, isso aí nem tem fundamento bíblico. Dia de luta, dia de glória, o crente coloca lá, vivendo por aparência. Até tomando soro a pessoa posta foto. Ver se alguém tem dó dela, para ver se alguém manda uma mensagem. Para chamar atenção, sabia? Para chamar atenção, desculpa, mas é para chamar atenção. Não venha com essa não, você está mal mesmo, nem você posta, você está preocupado com a sua saúde. Você fica postando foto que está no hospital. É para alguém ficar com dó, é para alguém perguntar. É isso mesmo, para alguém perguntar se você está bem, você está querendo chamar atenção. Vamos parar. É verdade. Nós somos movidos por aparência, cada um de nós, eu me incluo nisso, tá? Cada um de nós, você nunca errou com isso? Você nunca postou uma foto querendo que alguém visse o que você está postando? Lógico que já. Todos nós fazemos isso. Todos nós fazemos isso. Nós precisamos ser refém disso. Se isso é constante na nossa vida, isso precisa ser quebrado. O que é viver de aparência? Posta um texto bíblico. Vou aprofundar para vocês. Posta um texto bíblico, mas não leia a Bíblia. Adianta postar texto bíblico? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Desobedeço Ele todos os dias. Vivo no vale da sombra da morte porque sou desobediente. Fujo do Senhor que é meu pastor. Não presto conta para ninguém. Não vou na igreja. Não estou em discipulado. Não oro. Não leio a Bíblia. Mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vai faltar tudo. Vai faltar tudo. Não lê Bíblia, não ora, mas posta o texto, não adianta, aparência. Crente de Instagram, posta texto bíblico, mas não vive a palavra, e é sobre isso que Jesus está falando. A segunda coisa que eu aprendo com Jesus, vamos voltar lá no texto, abra comigo de novo. Abra comigo de novo no texto. Versículo 10. Olha que Jesus vai direcionar. A segunda coisa que ele vai direcionar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier o que convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será o quê? Uma honra para você diante dos demais. A segunda coisa que eu aprendo: invista naquilo que é essencial. Sabe aonde eu vejo esse texto? Como é que o que é o dono da festa chamou a pessoa para sentar no primeiro lugar? Ele chamou de o quê? O que ele chama a pessoa? Está lá escrito. Do quê? Chamou muita atenção, me saltou aos olhos isso. Amigo, isso é importante. Vem mais perto. Você nunca fez isso com um amigo ou uma amiga sua? Eu já encontrei vários irmãos da igreja e às vezes eu fico até constrangido, porque às vezes já encontrei irmãos da igreja no shopping, comendo, ou no restaurante, em algum lugar. Os irmãos falam: não, pastor, senta aqui com nós, aqui, vem aqui, não, muda de mesa, vamos para uma mesa maior, nós senta junto aqui. Rapaz, que honra, eu fico falando: gente, eu sou tão ruinzinho, os irmãos querem estar perto de mim, mesmo sendo ruim, imagina se eu fosse bom. Mesmo sendo ruinzinho, os irmãos querem comer, quer sentar junto, quer estar junto aqui, quer comer junto, quer conversar. Amigo, vem para perto. Sabe o que eu aprendo com esse texto que Jesus está ensinando os discípulos? Primeira coisa, né? Fuja da aparência. Segunda coisa, para uma vida abençoada e abençoadora: invista na essência. Invista no que é importante. Você não precisa sentar no primeiro lugar para ser amigo. Você precisa ser amigo, só.
não é o primeiro lugar que te faz amigo. O que te faz amigo é estar com a pessoa. O que te faz amigo são outros princípios. Não é sentar no primeiro lugar que nos faz crente. Não é postar um texto bíblico que nos faz crente. Não é postar uma foto de casal que nos faz casal. Não é investir em coisas desse mundo que nos faz melhores do que as pessoas. Nós temos perdido o tempo de investir na essência. Nós temos perdido o tempo de investir no céu. Nós temos perdido tempo, recursos, num legado mundano. Nós não investimos num legado que vai nos levar ao céu. Nós investimos tempo, recurso em tanta coisa e temos visto pessoas perdendo a sua família, perdendo os seus filhos, perdendo a sua saúde, perdendo o seu ministério, perdendo a vida com Deus, porque investiu em tanta coisa, mas esqueceu de investir no essencial. Esqueceu de investir no essencial. Esqueceu de investir no amor pela família. Esqueceu de investir tempo de oração pelos filhos. Esqueceu de investir tempo no compromisso com o Senhor. Esqueceu de investir tempo na oração, no jejum. Esqueceu de investir tempo na busca pelo Senhor, na paixão pelo Senhor. Isso é um fato. Isso é um fato. Eu não sei porque que a minha vida não vai bem. A minha vida está destruída e ela não vai bem. Vou puxar algumas coisas. Qual é o tempo de oração? Qual é o tempo de jejum? Qual é o tempo de busca pelo Senhor? Qual é o tempo de busca pelas coisas do céu? Então, não é que a sua vida não vai bem. A sua vida está passando por um tempo de turbulência e tempestade. Isso é normal na vida de todo mundo. É só um tempo difícil, você vai vencer. Agora, se não está orando, não está jejuando, não está lendo Bíblia, não está dedicando ao tempo ao Senhor, já não é tempo difícil, é consequência, porque não investiu no essencial. Então vai ter que mudar. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é isso: quando a gente investe no essencial, não importa o lugar onde a gente se sente, a gente sempre vai ser amigo. Consegue entender? Quando a gente investe no essencial, Deus sempre vai lembrar da gente. Nunca vai faltar Jesus nos chamando. Nunca vai faltar o cuidado de um amigo. Nunca vai faltar as bênçãos do Senhor. Quando a gente investe no essencial. Quando a gente investe naquilo que realmente é necessário. Quando a gente investe em vidas. Quando a gente investe em pessoas. Quando a gente investe na nossa casa. Eu quero ler uma frase com você que eu escrevi aqui, que eu acho muito interessante, que quem só tem tempo para o não essencial e não tem tempo para a sua casa, um dia perceberá que a casa não virou lar, que os amigos se foram e talvez algumas coisas não tenham mais volta. Quem não investe no essencial, um dia vai perceber que a casa não é lar. Porque tem diferença entre casa e lar, uma grande diferença. Vai perceber que os amigos não estão mais ali. Vai perceber que dinheiro não compra tudo. Vai perceber que a vida com Deus era importante. E sabe de onde eu tiro esse texto? Para alertar a minha e a sua vida. A palavra de Deus diz que haveria um tempo que as pessoas clamariam ao Senhor e não ouviriam mais a Ele. Ele não estaria mais ali. Mas existe um tempo também, na minha percepção, que nós clamaríamos a Deus e Ele não estaria ali mais, não porque Ele queria não estar ali, mas porque a gente mandou Ele embora. Sabe onde eu percebo isso? Depois você pode pesquisar sobre isso. Não sei se você lembra, numa escola, eu acho que foi, não sei se foi no Texas, não sei aonde que foi, nos Estados Unidos, que entrou um atirador há uns 15, 20 anos atrás, ele matou mais de 15 ou 30 pessoas naquela escola.
e houve algumas indagações sobre aquilo que tinha acontecido, e era uma escola cristã, e as pessoas perguntaram aonde Deus estava nisso? Deus está onde nisso? E eu não sei se foi o Billy Graham, que era um grande pastor da nação, ou se foi a filha do Billy Graham, ou alguém assim, respondeu o seguinte, né? Eu não estou dando detalhes que eu realmente não sei, mas respondeu o seguinte: Deus sempre esteve ali, mas nós fomos tirando Deus quando nós deixamos de orar nas escolas, quando nós deixamos de jejuar pelos nossos jovens, quando a gente deixou de ir na igreja para passear, quando a gente deixou de buscar a Deus para fazer outras coisas, quando a gente tirou o ensino religioso das escolas, quando a gente tirou o hino nacional das escolas e deixou tocar qualquer música. Deus estava lá, quem tirou a gente de lá foi nós, quem tirou Jesus de lá, quem tirou Deus de lá foi nós. Consegue entender? A gente deixa de viver a essência, e aí as tragédias, as coisas acontecem, a gente quer achar um culpado, e um culpado de ser Deus. Não, mas sabe onde Deus estava? No sublime trono o tempo todo. Quem afastou o trono dele de perto de nós fomos nós. Quando a gente deixou de buscar, quando a gente deixou de orar, quando a gente deixou de jejuar, quando a gente deixou de ler a Bíblia, e aí as tragédias das famílias acontecem, a tragédia na igreja acontece, a igreja não vai bem, os ministérios não vão bem, as coisas não vão bem, e a gente quer achar um culpado, a gente quer culpar os líderes, a gente quer culpar os pastores, a gente quer culpar a igreja, porque a igreja não cuida de mim, porque a igreja me abandonou, porque eu precisei de conselho e ninguém deu. Não, mas como assim? A vida de 9 vai bem, a sua não vai bem, e a culpa é dos 9, lembra que a gente trabalhou isso semana passada? Às vezes o cego se apega tanto à sua cegueira, e ele gosta tanto de ser cego, que quando alguém vê, quem vê que está errado, porque a gente deixa a essência de lado. Então, irmãos, o encorajamento para mim e para a sua vida: invista no céu, invista no céu, invista nas coisas de Deus, meu irmão, minha irmã, invista a vida de jejum, invista numa vida de oração, invista numa vida de discipulado, invista uma vida na vida espiritual dos seus filhos, invista uma vida de oração pela sua esposa, pelo seu esposo, ore, jejue pela sua casa, invista tempo de leitura da palavra, invista tempo ligando louvores, ao invés de ligar coisas que não edificam dentro do seu lar, invista tempo estudando, amém, estude mesmo, invista tempo crescendo na sua profissão, aleluia, mas que isso não custe a sua família, que isso não custe a sua essência espiritual, que isso não custe a sua vida com Deus. Invista em muita coisa, mas não deixe de investir na essência do céu, não deixe. Fique atento a isso, meu irmão, minha irmã. Não estou dizendo que você não tem que descansar, não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Entenda o seu pastor nessa noite, mas deixa eu te dizer uma coisa: um dia, nós nos apresentaremos diante do nosso Senhor, e aquilo que é de nossa responsabilidade, que é essencial, nos será cobrado. Deus não vai cobrar a marca de roupa que usamos, Deus não vai cobrar o tênis que estávamos no pé, Deus não vai cobrar quantos cômodos tinham na nossa casa, Deus vai cobrar se os nossos filhos entraram no céu porque a gente cuidou bem deles ou não, Deus vai cobrar se o nosso casamento foi bem, porque a gente investiu tempo no essencial do nosso casamento ou não, Deus vai cobrar se vidas foram alcançadas através da nossa vida, porque a gente investiu em vidas ou não. Deus não vai nos cobrar a nossa conta bancária, e eu não estou dizendo para você ser pobre não, tá, meu irmão, minha irmã, não confunda isso. Que Deus prospere muito a sua vida, aleluia, que você seja muito próspero, para você abençoar muita gente, para você ter realmente uma boa cama para dormir, uma boa casa, segurança para sua família num mundo inseguro, que você more num lugar bom, seguro, guardado, protegido, em nome de Jesus, que você tenha recursos para dar a melhor educação possível para os seus filhos, para estudar, fazer uma faculdade, colocar em cursos, etc, amém, aleluia, mas que nada disso tome conta da salvação na sua casa, em nome de Jesus, que nada disso custe a salvação da sua família, que nada disso custe a salvação dos seus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
E a terceira coisa que eu aprendo nesse texto, olha que interessante, abra lá comigo de novo, lá em Lucas 14, olha que interessante, uma outra coisa que Deus vai trabalhar, que Jesus vai trabalhar com os discípulos, do versículo 12 ao 14 nós vamos ler, para a gente falar o último ponto. Depois, Jesus disse ao que havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, por que ele está dizendo isso? Você vai entender. Não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado, pelo fato de não terem eles como recompensá-lo, pois a sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Sabe o que Jesus está trabalhando? Ele não está dizendo para você servir só os de fora e não de casa. Jesus não está dizendo para você, quando você fizer o casamento seu, você não convidar ninguém da sua família, convida o povo da rua. Não é sobre isso que Jesus está dizendo, mas o que ele está dizendo é o seguinte, que nós temos a tendência como humanos, de não vivermos uma vida generosa, vivermos uma vida de troca. E isso é muito sério, porque além de estarmos reféns da aparência, além de não investir na essência do que é necessário investir no céu, nós temos deixado como povo de Deus, de viver uma vida de forma generosa. Isso é um alerta para mim e para a sua vida nessa noite. Viva uma vida generosa, não espere nada em troca das pessoas. Consegue entender o que é vida generosa? Não é sobre dinheiro, não espere nada em troca das pessoas. Você serve porque Deus te chamou a servir. Você é um bom esposo porque Deus te chamou para ser um bom esposo. Você é um bom pai, uma boa mãe, porque Deus te chamou a ser um bom pai, uma boa mãe, mesmo que os seus filhos não cumpram os princípios que você ensinou eles a cumprir. Acalma o seu coração, homem e mulher de Deus. Eu sei que filho é difícil, dá trabalho, né? A irmã Deus já está relando no Clércio lá, coitado do Clércio, né? Coitado do Clércio, você viu, né, Clércio? Só relando em você, né, Clércio? Falar, viu, né? Filho dá trabalho mesmo. A irmã Ivone está do lado da Tati ali. Eu sei como a Tati não recebeu um beliscão, acho que a Tati tá boazinha esse tempo, né? Tá cumprindo os bons princípios, né, irmã Ivone, nesse tempo, né? Aleluia, né? Oh, glória, né? Filho dá trabalho às vezes mesmo, né? Quem tem filho já maior aí já deve ter vivido umas decepções, não vive? Fala, meu Deus, eu não ensinei isso, desobedeceu, falei para não fazer e foi lá e fez. Ô bicho desobediente, agora eu vou ter que quebrou a cara, agora quem tem que cuidar sou eu, quem tem que arrumar o problema sou eu, né? Oh meu Deus do céu, é filho, mas acalma o seu coração. Se você ensinou o que é bom, não espere nada em troca, continue ensinando, continue investindo em oração, continue investindo tempo, continue cuidando, faça isso com a sua casa, faça isso com o seu esposo, faça isso com a sua esposa, faça isso com o seu ministério. Você consegue entender o que Jesus está trabalhando aqui, como é profunda essa palavra? Eu sei que eu estou mais calmo hoje, né? Não estou nem te animando tanto, né? Está chovendo, já está com sono, né? Eu sei, daqui a pouco nós vamos dormir, né? Aleluia, vou comer primeiro, estou com fome, né? Vamos comer primeiro, depois vou dormir, descansar nessa chuvinha abençoada, aleluia, glória a Deus. Mas deixa eu falar um negócio para você, olha o perigo que nós estamos correndo dentro da igreja. A gente não vive mais uma vida generosa. Sabe como que a gente não vive isso dentro da igreja? Eu vou te explicar e você vai se assustar. Eu faço e ninguém faz. Então você faz para os outros, não para Deus? Olha isso entrando dentro da igreja. Isso entrando dentro da igreja. Eu não vou mais fazer porque ninguém faz. Se já está ruim com você fazendo, imagina sem você fazer, meu irmão, minha irmã. Você consegue entender isso? Eu não estou dizendo que você tem que se matar pelos outros, eu estou falando para você fazer a sua parte generosa. Não espere nada em troca da igreja, não. Não espere nada em troca dos seus irmãos, não. O ministério que Deus te deu, você faz de forma generosa, porque Deus te chamou para isso, aleluia. Eu sirvo ao meu Deus. Se os irmãos não fizerem a parte deles, eles vão lidar com Deus, eu vou fazer a minha parte. Se os irmãos não fizerem a parte deles, a igreja realmente não vai 100% bem, mas a minha parte, Deus vai me dar meu galardão lá no céu, e me será recompensado.
Se o irmão não cuida do talento dele, Deus vai cobrar dele, eu estou cuidando do meu. Vamos parar com esse negócio de ficar vivendo uma vida generosa, esperando algo em troca das pessoas. Nós não servimos porque queremos algo, nós servimos porque Deus chamou. Nós amamos a nossa casa porque escolhemos a nossa casa. Nós amamos os nossos filhos porque nós escolhemos ter filhos. Nós amamos o nosso esposo e a nossa esposa porque escolhemos casar. Eles merecendo o nosso amor ou não, nós escolhemos e nós amamos porque não esperamos nada em troca. E não estou dizendo que é fácil, não é sobre isso. Principalmente no casamento, com os filhos e até na igreja, não é fácil você fazer algo por alguém e alguém te decepcionar. É fácil? Não é. Eu entendo isso. A gente pode desenvolver uma pregação que eu desenvolvi há 2 anos atrás, de novo aqui na igreja, que fala sobre a vida de José. Eu acho que foi a Tânia que leu esse livro, não sei onde a Tânia está, acho que ela não está aqui dentro. A Tânia leu, Márcia, esse livro, que é o livro Isca de Satanás. Eu indiquei para alguns irmãos da igreja, a Tânia leu esse livro, que eu fiz uma pregação e ela perguntou para mim: pastor, o senhor falou sobre tal livro, qual livro é esse? Eu indiquei para a Tânia, muito bom esse livro, que ele vai falar que só quem nos machuca são as pessoas próximas. Você foi machucado por alguém? Deixa eu falar um negócio para você, você gosta mais dela do que você pensa. Só machuca a gente que a gente gosta. A gente só não quer dar o braço a torcer, essa é a verdade. A gente só fica chateado com quem a gente ama, com quem a gente gosta. Nós só não temos coragem de falar que a gente gosta da pessoa. Só nos chateia quem a gente gosta, só nos fere quem a gente gosta. E esse livro fala sobre isso. E Jesus está trabalhando com os discípulos uma vida generosa, dizendo assim: olha, só vai ferir vocês e só vai dar problema com quem vocês gostam. E só dá problema quando a gente espera algo em troca. Agora, quando a gente faz porque a gente é aquela pessoa, a gente faz por amor. Oh, glória! Então sabe o que eu estou dizendo com isso, meu irmão, minha irmã, resumindo essa ministração? Quando a gente vive uma vida generosa, nesse terceiro ponto, resumindo esse ponto, a gente fica muito mais preocupado em ser do que ter. Eu me preocupo mais com quem eu sou do que com quem o irmão é. Eu me preocupo muito mais em fazer a minha parte do que se o outro está fazendo a dele. Eu me preocupo muito mais se eu estou orando do que se o irmão está. Eu me preocupo muito mais em servir do que ser servido. Eu me preocupo muito mais em amar as vidas do que ser amado. Eu me preocupo muito mais em discipular do que ser discipulado. Eu amadureço. Eu tenho uma vida abençoada e abençoadora. Você não viu esse caminho que a gente construiu aqui hoje? Que bênção! A gente quer amadurecer, a gente quer ser um bom cristão, a gente quer ser um povo abençoado, nós queremos que a nossa igreja seja uma bênção, nós queremos que a nossa família seja uma bênção. Então, primeiro, fuja da aparência, pare de dedicar tempo às coisas que não valem a pena, redima o seu tempo, calcule o seu tempo, ore ao Senhor, fala: Deus, me ajuda a contar os dias da minha vida, me ajuda, Senhor, a investir no que é necessário, me ajude a não viver pelo pensamento das pessoas, não me ajuda a não ser, eu não sei por que tem esse ditado, Maria vai com as outras, por que tem isso, eu sou curioso com essas coisas. Aí, Bar, mais uma coisa para mim, aleatória para me pesquisar, eu gosto dessas coisas aleatórias. Por que será que Maria vai com as outras? Eu vou pesquisar depois. Não seja Maria vai com as outras, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Fuja disso, fuja da aparência do mal. A palavra de Deus diz sobre isso: fuja da aparência do mal. A gente precisa fugir da aparência do que é ruim, não fazer o que todo mundo está fazendo. Esse ditado eu já sei o que significa, você não é todo mundo. Eu ouvi ele a minha infância toda, a minha adolescência também. Você não vai, por quê? Porque você não é todo mundo. Está todo mundo indo, mas você não é todo mundo. Está todo mundo fazendo, mas você não é todo mundo. Já falou isso para os seus filhos? Já, vixe, eu ouvi bastante da minha mãe, Já falou isso para o seu filho, continua falando, que é isso mesmo, não é todo mundo. Não viva por aparência, você não é todo mundo. Você não precisa viver a vida dos outros, você vive a sua vida. Cuide daquilo que Deus te deu, invista nisso. Esse é o primeiro passo de uma vida abençoadora e abençoada. Se eu quero ser abençoado, eu quero, ô glória ao Senhor, eu quero ser abençoado, em tudo, aleluia. Primeira coisa, eu preciso parar de viver por aparência, eu preciso contar os meus dias, eu preciso saber o que Deus quer de mim, e quando eu tiver essa clareza, eu vou investir no que é essencial. Eu não vivo mais segundo as pessoas querem, eu não vivo segundo a aparência, eu agora vivo e invisto no que é essencial.
E quando eu invisto no que é essencial, quando vier a tempestade, quando vier o tempo forte, a minha casa não está sobre areia, mas está sobre rocha firme, construída de maneira firme, e nem o vento vai derrubar a minha casa, nem o vento vai derrubar meu casamento, nem o vento vai derrubar os meus filhos, nem o vento vai derrubar minha igreja, nem o vento vai derrubar meu trabalho, nem o vento vai derrubar a essência da minha vida, a minha vida com Deus, porque a minha casa está firmada sobre a rocha. Eu investi no que é essencial. Antes de colocar uma cortina bonita naquela janela, eu construí bem a janela. Antes de colocar uma cozinha maravilhosa nessa casa, eu investi bem no fogão, que é o essencial para a gente comer e se manter firme. A cozinha nós dá um jeito, mas o fogão precisa ser bom, ele precisa cozinhar, investir no essencial. Antes de investir na televisão de última geração, na minha casa todo mundo tem Bíblia. Na minha casa, antes de assistir TV, a gente lê a Bíblia. A TV não vai salvar minha casa, mas a Bíblia vai direcionar a gente. Vai direcionar a gente. Antes de investir no melhor carro de todos, eu investi num carro que cabe no meu bolso e que me leve para o trabalho, e cuide da minha família e faz a gente não tomar chuva. Glória a Deus por isso. Não é que você não pode ter, tá, irmãos? Voltando lá atrás, não é isso, mas eu investi no que é essencial. Investir no que é essencial, num legado, num cuidado com a minha casa, com os meus filhos. E aí, quando eu fugi da aparência e quando eu investi na essência, a minha vida se transformou uma vida generosa. Oh glória! A minha vida se tornou uma vida generosa. Agora eu entendo que generosidade não é só financeira, mas é em tudo. Eu sirvo com alegria. Eu amo minha casa com alegria. Eu amo minha família com alegria, eu amo a minha igreja com alegria, o meu ministério é uma bênção, as tempestades vêm, mas elas passam, porque eu tenho uma vida generosa, eu vivo essa vida generosa, aleluia, glória a Deus por isso, né? Eu vivo uma vida generosa, eu vivo uma vida, né, dedicada a não esperar nada em troca. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, para concluir, para orarmos, né? Para concluir, para orarmos. Quero trazer essa palavra como pastor no final dessa palavra, com muito amor para você. Até beber um gole d'água aqui. Os irmãos estão acompanhando online, os irmãos estão aqui. Deixa eu falar uma coisa para você, como seu pastor. Quero dizer isso, eu preparei isso mesmo para o final, tá? Preste bem atenção. Se você se sente refém das aparências, procure ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar. Se você tem sido bombardeado por isso na sua vida, procure ajuda. Eu não estou dizendo que você não tenha que investir na internet, essas coisas, é o futuro. Ensina os seus filhos a computador, essas coisas, é o futuro, é isso aí mesmo, isso aí é o futuro mesmo. Não estou dizendo sobre isso, eu estou dizendo reféns da aparência. Sabe o que é refém da aparência? Vou te explicar, de forma prática. Poxa, postei uma foto ali, o irmão ali não curtiu a foto do outro irmão e a minha não, eu acho que ele não gosta de mim. Misericórdia, irmãos, aonde a gente vai parar? Sai disso, o irmão ali, o pastor curte a foto do fulano e a minha ele não curte, o pastor não vai com a minha cara. Misericórdia. Eu não preciso curtir foto sua para gostar de você. Você está preso por uma aparência que não está na minha cabeça, está na sua. Sai disso em nome de Jesus. Saia disso. Os irmãos, quando eu estou com tal roupa, me tratam melhor. Sai disso. Problema das pessoas, se eles te tratam melhor que você está com roupa tal. O problema é deles, eles não te merecem. Com todo respeito, se você precisa estar de tal maneira para as pessoas gostarem de você, eles não te merecem. Saia desse círculo de amizade. Se você precisa beber para os seus amigos que bebem te aceitarem, eles não são seus amigos, porque eles não respeitam quem você é.
Estou ofertando aqui, né? Estou afunilando para a gente, saia disso. Para estar naquele grupo de WhatsApp, você precisa ver coisas que a sua esposa não deveria passar. Saia de lá. Aqueles caras não são seus amigos. Eles querem destruir sua família. Se você, irmã, está indo num lugar onde as mulheres só falam da vida dos outros, e só fala de homem, só fala de separação, só fala de não sei o que, saia que aquele lugar não é para você. Para de viver com essa aparência, as pessoas não merecem você lá. Quebra essa cadeia da sua vida em nome de Jesus. Fala, Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero viver dessa maneira. Eu não quero ficar preso nessa corrente da aparência. Eu não preciso de curtidas para as pessoas gostarem de mim. Eu não preciso de tal roupa para as pessoas me respeitarem. Eu não preciso estar em tal lugar e agradar as pessoas e falar do jeitinho que elas querem para ter o meu espaço. Fuja disso, meu irmão, minha irmã. E isso entra dentro da igreja. Nós temos visto instituições religiosas, que você precisa ser político para alcançar tal lugar. Você precisa agradar o líder para você ser líder. Você precisa ser um dizimista mais top para os irmãos dar atenção para você. Sai desses lugares. Esses lugares não são para você. Não são para você. Os lugares não são para a sua família. Não viva por essa aparência. Não estou falando de cumprir princípios, tá, irmãos e irmãs? Se a gente quiser conversar sobre princípios, vamos conversar sobre princípios. É obrigatório que a gente cumpra algumas coisas no reino de Deus. Mas eu estou dizendo que se for necessário fazer para as pessoas serem nossas amigas, então chame os pobres, os coxos, os aleijados para a festa. Entendeu o texto? Entendeu o texto? Saia disso. Outra coisa que eu quero direcionar nesse final como pastor: viva a essência do Senhor para a sua vida. Viva a essência do Senhor para a sua vida. Volte à oração, volte ao jejum, volte à leitura da palavra, volte a investir no que é essencial. Volte a isso. Pare de fugir, pare de se preocupar mais com as cortinas do que com a coluna. Pare de se preocupar mais com o acabamento do que com o essencial. Fuja disso. Fuja desse ambiente. Fuja de um ambiente de cobrança que deixa que você não invista no essencial. Fuja de um ambiente onde essas pessoas não entendem que o seu filho está doente e você precisa cuidar do seu filho. Fuja desse ambiente. Fuja de um ambiente onde você diz assim para suas amigas: olha, hoje eu não posso, porque hoje é o dia que eu fico com o meu esposo, é o dia de eu e meu esposo termos um tempo juntos, jantarmos juntos, vou preparar uma janta para o meu marido, vou preparar uma janta para ele, vou honrar a vida dele, vou cuidar dele. Aí você ouve da amiga: você é capacho de homem. Saia dessa amizade, saia dessa amizade. Porque se você não puder investir o tempo com o seu esposo, e a sua amiga quer atenção, que deveria ser do seu esposo para ela, ela não é sua amiga. Com todo respeito, não é. Não é sua amiga. A mesma coisa os homens por seus amigos. Se você não puder deixar de jogar um jogo de futebol, no momento que você precisa estar com a sua esposa em algo importante, então esses caras não são seus amigos. O que eles querem é que você jogue. Eles não querem que você seja quem você é. Consegue entender? Vamos quebrar essas cadeias de Satanás. Fala: pastor, você está exagerando. Não estou exagerando. Sabe por quê? Porque é nessas pequenas concessões que Satanás toma conta de uma casa. Satanás não toma conta de uma hora para outra. Satanás toma conta nas pequenas concessões. A gente não cai quando a gente pega uma pequena pedra. A gente cai quando a gente não valoriza as grandes pedras do caminho e achamos que podemos passar por elas. Tem coisas que a gente tem que tirar do caminho. É melhor não enfrentar, que vai cair. Invista na essência. E o terceiro e último alerta como pastor para a sua vida: viva uma vida generosa. Viva uma vida generosa, meu irmão, minha irmã. Porque muita gente que não tem vivido essa vida generosa tem vivido como escravos uns dos outros. A escravidão de esperar algo em troca. Pessoas que passam a vida inteira esperando algo em troca. Já viu gente assim?
a vida inteira esperando algo em troca. Sabe como que a gente vive esperando algo em troca? Ingrato. Fiz de tudo por você, e agora que você tem dinheiro, você só cuida da sua esposa e não cuida da sua mãe. Ingrato. Sua mãe não é mais sua família não, meu irmão, minha irmã. Sua família é sua esposa e seu esposo. Você não tira da sua mesa para colocar na mesa da sua mãe e do seu pai, não. Estou falando de Bíblia, tá? Pode ficar bravo comigo, mas a Bíblia diz isso. Não sou eu que digo, quem diz é a Bíblia. Não sou eu. Quer ficar bravo, fica com a Bíblia. Você não deixa de cuidar dos seus filhos para cuidar de sobrinho, de sobrinha e do filho dos outros, não. Você cuida dos seus primeiro. Ingrato. Fiz de tudo por você e agora você me abandonou. Já escutou isso de alguém? Pessoas que esperam algo em troca. Estão sempre esperando algo em troca. Eles investem na nossa vida esperando que a nossa vida dê um retorno para a vida deles. E isso entra dentro da igreja. Você tem entrado dentro da igreja. Poxa, eu cuidei daquele irmão e agora ele nem fala comigo mais. Poxa, eu investi na igreja e agora que eu preciso da igreja, a igreja não liga para mim. A gente faz, meu irmão, minha irmã, porque Deus nos chamou para fazer. A gente não faz para receber algo em troca. Quebremos essa cadeia que Satanás tem colocado na minha e na sua vida. Isso é cadeia de Satanás. Cadeia de Satanás. E eu quero, nesse último ponto, eu sei que a pregação está demorando um pouco mais, mas ela é bem de ensino mesmo e bem reta para mim e para a sua vida, mas nós estamos no horário, né? Fica tranquilo, é que a chuva faz a gente ficar meio ansioso, né? Está chovendo bastante. Mas deixa eu te falar uma coisa agora, como seu pastor. A gente não fica só refém quando a gente espera algo em troca, mas a gente fica refém, principalmente quando a gente acha que a gente tem que dar algo em troca. Já percebeu isso? Sabe o que isso acontece? A gente confunde honra com bajulação. Tem diferença. Você tem que honrar o seu pastor. Não vou mentir para você, tem, a Bíblia diz sobre isso. E não estou falando sobre mim, estou falando sobre todo mundo. A gente já teve irmãos que passaram por essa igreja, estão em outras hoje, irmãos que mudaram. Então você está aprendendo algo que é para você levar para a sua vida inteira. Você tem que honrar o seu pastor. Mas seu pastor não precisa da sua bajulação não, tá? Fuja disso. Tá bom? Fuja disso. Tá? Fuja disso. Você tem que honrar os seus líderes, você tem que honrar a empresa que você trabalha, mas você não precisa morrer por ela não, tá? Não precisa morrer por ela não. Se alguém te oferecer um emprego melhor, vai. Agradeça pelo lugar que você estava e vai para o emprego melhor. Se Deus te mandar, vai. Você não deve nada, porque você trabalhou e recebeu. Você gerou lucro naquele lugar. Tem gente que fica refém. Gente que é refém de pai e de mãe. Ah, meu pai e minha mãe me lutou tanto para me criar. Eu não posso falar não para meu pai e para minha mãe. Você pode, porque se você tem a sua família é o primeiro lugar. Você tem que falar não para seu pai e para sua mãe, senão eles vão te sugar. Eles vão te sugar, tá? Vão sugar a sua atenção, vão sugar suas finanças. Eu não tenho medo nenhum de falar isso, que a Bárbara sabe que eu falo mesmo. Nós vivemos isso na nossa casa, né, Bárbara? Muito tempo. No começo do meu casamento, era ligação atrás de ligação para minha esposa. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, até o dia que eu falei para a Bárbara: e aí, minha filha, você é casada comigo ou você é casada com seu pai, para ficar ouvindo os problemas lá do casamento deles? Daí, como que vai ser? Não, então você conversa. Conversei, ficaram uns 3 meses sem falar comigo, né? Conversei. Falei: não é para ficar ligando, agora nós estamos ocupados. Agora manda mensagem: cadê a Bárbara? Eu só respondo assim: estamos ocupados, respondemos quando puder. Você fala: nossa, mas você é grosso. Estava sugando, passou do limite. Honrar é uma coisa,
bajular é outra. Honrar as pessoas é uma coisa, esperarmos algo em troca delas, ou sermos sugados, querendo sempre dar algo em troca, e confundir dar algo em troca com honra, é completamente diferente. Então quero te alertar como seu pastor, pare de viver uma vida que não é sua, confundindo honra com gente que tem te sugado. Pare. Você não tem obrigação nenhuma com algumas pessoas. Fuja disso em nome de Jesus. Fuja disso. Honre as vidas. Não estou falando para você ser alguém amargurado também, tá, irmãos? Não confunda. Eu estou resumindo aqui, né? Eu estou resumindo aqui na palavra porque a gente não tem muito tempo. Não estou dizendo para você ser mal criado com seu pai, com a sua mãe, não atender eles. Não é sobre isso, né? Só estou dizendo sobre uma vida abençoadora. E às vezes a gente deixa de ter uma vida abençoadora porque a gente está sendo sugado por querer responder algo que a gente recebeu. Deixa eu te falar, para resumir esse ponto para você entender, você não deve nada para algumas pessoas, a não ser respeito e honra, só isso. Você não precisa se matar para devolver algo que alguém te abençoou porque quis, com todo respeito, porque Deus usou para abençoar. Você não precisa deixar de fazer as coisas que você tem que fazer para viver a vida dos outros. Viva o que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus, amém? Viva o que Deus tem para a sua vida. Viva o essencial da sua vida. Honre quem merece ser honrado. Ore por quem merece a sua oração, em nome de Jesus. Mas não fique preso às pessoas que você tem muitas vezes pensado que você precisa fazer por ela, algo que você não precisa fazer. A gente está preso nisso, tenho visto crentes presos nisso. Não fique preso nisso não, meu irmão, minha irmã. Não fique preso nisso. Honre com honra mesmo. Eu, por exemplo, honro super meus pais, falo com eles sempre. Falo todos os dias com eles. Eles estão assistindo o culto agora, tenho certeza, eles sabem disso. Mas eu fui ensinado a fazer isso. Meu pai e minha mãe nunca me obrigou a deixar de cuidar da Bárbara e do meu filho para cuidar deles. Estou falando de algo que eu vivo, tá? Que eu vivo. Meu pai e minha mãe nunca me ligou e falou assim, para de falar com a Bárbara para falar comigo. Para com isso. Fizeram porque me amam e continuam me amando, e eu honro a vida dos meus pais. Vamos quebrar essas cadeias. Uma cadeia que confunde honra com bajulação, como eu disse. Uma cadeia que confunde honra com viver a vida do outro. Viva a sua vida, viva o que Deus tem para você em nome de Jesus, amém? Sei que eu falei muito, mas é aquilo, às vezes um ponto não serviu para todo mundo, mas serviu para alguém. Olá, se você chegou até aqui, provavelmente você chegou até o final do nosso vídeo, e eu gostaria de deixar mais algumas indicações para você, de mais 2 vídeos para você nos acompanhar e continuar assistindo no nosso canal aqui no YouTube, as nossas ministrações e os nossos cultos. E te convido também, se for possível, que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo, e mais que isso, que você se inscreva no nosso canal e possa nos acompanhar e ser edificado ou edificada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.